Aí Paulo estava em Cloa. A árvore caiu os Ele teve galhos. essa visão, né? A árvore caiu Ele os teve essa galhos. visão e foi para A árvore caiu os galhos. Macedônia. Ó. Chegou lá. Teve Aí a aquela gente tá jovem, debaixo lembra? do sol quente. Aí a árvore caiu os galhos todinho. Exatamente. E por causa que Paulo expulsou o demônio dela, ele foi preso, Foi né? preso porque tirou o ganho daqueles caras. Muito bem, irmão. Através do Espírito, eles de adivinho, né? E nós terminamos o capítulo 16. Bota na caixa, Zé. Uma caixa daquelas ali. Qualquer uma dessas aqui, ó. Tá assim. O balde tá aí dentro, aqui. Com ele saindo da prisão e indo para a casa de Lídia, né? Foi quando terminou o capítulo 16. E dali partiram, né? Eles partiram para onde? Aí a gente vai ver agora, né? Capítulo 17, Atos, capítulo 17. Vem mais pra frente, não Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim: E passando por Anfípolis, Apolônia, Chegaram até Salomónia. chegaram a Tessalônica. Anfípolis, repita comigo, Anfípolis, Anfípolis, Anfípolis. Anfípolis, isso, Apolônia e Tessalônica. 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 Isso, mano. Anfípolis, Atolônia e Pessalônica. Chegaram a Tessalônica. Só que em Tessalônica eles ficaram um pouco de tempo, né? E nós vamos ver aqui o desenrolar. Onde havia uma sinagoga de judeus, em Tessalônica. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Esse disputou, eles debateram. Eles entraram num confronto sobre as escrituras, porque um cria em uma coisa e outro cria em outra. Um interpretava as escrituras de uma maneira e outros interpretavam de outra. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ou seja, Paulo estava naquela sinagoga pregando para os judeus que Jesus Cristo, Jesus, o que foi crucificado e ressuscitou, aquele era o Cristo. É que eles ainda não acreditavam, né? E alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres principais. Quando fala e não poucas mulheres principais, isso quer dizer, essas mulheres elas tinham grande importância na sociedade. Ou seja, eram mulheres da alta sociedade. Nobre, tem nobre aqui. Isso, mulheres nobres, principais, ou seja, elas eram princesas, rainhas. Então, eram mulheres nobres da sociedade. Mas os judeus, veja que eles disputavam o quê? Paulo estava expondo que Jesus era o Cristo, aquele que deveria ter vindo e veio, padeceu e morreu. Alguns judeus creram, mas outros não. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Isso quer dizer o quê? Que Paulo e Silas eles estavam hospedados, e Timóteo, né? Estavam hospedados na casa de Jason. E o povo sabia que eles estavam hospedados lá, chegaram lá, não encontraram. Não encontraram nenhum dos 3. E o que foi que fizeram? Levaram Jason. Que não tinha nada a ver com... Só porque estava... Quer dizer, Jason era um discípulo de Jesus também. E colheu Paulo na casa dele, né? Só porque acolheu, né? E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos. Não levaram só Jason, não. Levaram outros irmãos. À presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui.
Irmãos, nós estamos no capítulo 17, estamos vendo a trajetória de uma igreja que procuravam viver o Evangelho da maneira como Jesus ensinou. O intuito de eu estar toda tarde junto com vocês, para a gente aprender essa palavra, é justamente para que a gente consiga, tenha pelo menos assim, vontade no nosso coração, disposição e desejo ardente, acima de tudo e de todos, de colocar a palavra de Deus em prática. Porque Paulo era tido como arruaceiro, como aquele que transtornava, que incomodava o reino das trevas. Então, nós devemos incomodar. Eu fico muito incomodada porque... Boa tarde. Eu fico muito incomodada porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que nós estamos longe disso. A gente não está incomodando nada. Essa semana, segunda-feira, eu estava na casa da minha mãe. Eu fui na casa da minha mãe, passar o dia com ela. Não passei o dia porque eu cheguei lá, era 11h30 e 3 horas eu vim embora. Então não passei o dia, mas passei algumas horas com ela. Né? E lá na casa da minha mãe, o pastor disse que viu... Tem uma pessoa lá, e o pastor disse que viu 6 pombagiras. Eu não tenho o dom, Deus não me deu essa visão espiritual de olhar para as pessoas e ver, mas Ele tem. Então assim, em uma pessoa tinha 3 pombagiras e tinha 2 encostadas na geladeira, era pastor? 2 encostadas na geladeira e uma, eu não lembro nem onde foi que ele disse que estava. Eu não vi. Uma tu não viu, né? Eu digo, tem alguma coisa errada com a gente. Porque onde a gente estiver, onde o Espírito Santo de Deus, onde Deus está através de nós, os demônios têm que... Uma coisa ruim, não pode ficar perto, né? O demônio tem que se manifestar e a gente tem que expulsar. Mas vocês já perceberam que a gente vive com esse povo tudo endemoniado e não acontece nada? Já cadê? Né? Não, mas não chama. A casa da vez caiu, foi? Sim, caiu. Mas Ah, permanece, não vem muito. ela tá lá sábado, cheia de demônio, então tranquilo lá com ela. E aí? Tem alguma coisa errada. E isso, eu tô falando de mim, isso tá me incomodando demais, eu tô orando a Deus, porque eu não aceito isso. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Então assim, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que, eu vos dou poder para expulsar os demônios. Então isso significa o quê? Eu estou orando pouco, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso desejar mais o Senhor. Eu preciso viver mais ao lado do Senhor para Deus. Eu não tenho que me preocupar em ter só o abençoador, as bênçãos dele. Eu quero ter um relacionamento com ele, a ponto de ser um perturbador, como Paulo era conhecido. Chegou o perturbador do reino das trevas. Até porque no mundo espiritual é aquele negócio. Tem gente que diz, assim, no mundo físico a gente diz, eu não sou nem da direita nem da esquerda. Eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, né? Eu não torço por time nenhum. Você nem soube Não é? começou a evangelho. No mundo espiritual não tem isso. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem uma forma de você ficar neutro. Tem um terceiro. Não, eu não fico com ninguém, nem com Deus nem com o diabo. No mundo espiritual não tem Se você isso. não está com Deus, já está com o diabo. Mesmo que você não acredite que existe Deus e o diabo, você já está com o diabo. Então assim, a gente tem que... Eu hoje estava orando, e eu estava orando a Deus porque eu estava dizendo, Jesus, eu não quero mais ter um ano sem fazer a diferença.
Eu quero fazer a diferença. E como é que se faz a diferença? Cavando, mergulhando. Até a gente tem que cavar, a gente tem que buscar. Até a gente tem que encontrar o Senhor cara a cara, como fez Moisés. Então assim, a gente tem que ser crente como esse povo. Aí tem gente que abre a boca e diz assim, mas isso foi lá no passado. Então eu rasgo essa Bíblia e jogo fora, porque a minha Bíblia diz que esse Deus não muda. Não é para todo tempo, né? Permanece o mesmo. É mesmo isso mesmo. Então, se Paulo fazia milagres no nome de Jesus, por que que eu não posso usar o nome de Jesus e o demônio sair? Como Paulo falou, saia em nome de Jesus, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus, e o demônio ser repreendido. Sabe, eu fiquei analisando, hoje eu li esse capítulo 16 e li o 17, e estava pensando o seguinte, nós temos que realmente tomar a decisão de viver para Cristo sem reserva. Se a gente não tomar essa decisão, irmão José Luiz, a gente vai ficar nessa como o senhor está. Passou 6 meses sem fumar e depois volta a fumar. Se a gente não tomar a decisão de morrer de verdade, como eu estava conversando hoje com Deus, terça-feira a gente chegou em casa 3 horas da... aliás, ontem, não foi? Não, terça-feira a gente foi de segunda... Segunda para terça. De segunda para terça. De segunda para terça a gente chegou em casa... 11h30. Não, 10h30. Que eu passei no supermercado, ainda estava aberto quando eu passei. Mas 10 e pouco a gente chegou em casa. Eu fui dormir mais de 2 horas da madrugada. Agora pergunta se eu estava orando. Eu não estava orando. Eu estava no Instagram. Então como é que eu quero que Deus opere através de mim? Que Ele me use? Se eu fico de 11, a gente foi deitar mais ou menos, eu cheguei, a gente foi comer alguma coisa e tudo mais, eu fui tomar banho. Eram umas 12 horas quando eu peguei o celular. Fiquei até 2h48 da manhã. No Instagram, olhando mensagem evangélica, irmã Adriana. Mas, assim, eu não poderia estar lendo, eu não poderia estar orando. Mas nós, você assistindo a mensagem evangélica, não está quase lendo? Não está ouvindo, não está entrando na cabeça as coisas? Evangélica? Mas no meio daquela mensagem evangélica passa coisa que não é evangélica. Que não seja pecado, não é pecado. Entendeu? Tipo assim, fofoca. A mulher fez uma ruaça na igreja porque descobriu que o marido estava traindo. Eu vi isso também. A senhora viu, né? Pronto, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. No meio de um louvor que a gente está ouvindo, de um versículo que a gente está ouvindo, mandam. Aí o próximo vídeo é: atriz fulana de tal separa do marido. Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente fofoca no meio evangélico, confusão de crente, que o povo espalha, essas coisas, que a gente não pode estar. Aí como é que eu quero? Papo, né? Exatamente, como é que eu quero que Deus opere na minha vida ou através de mim? Como é que eu quero ter mais intimidade com Deus se eu deixo essa água suja entrar? Como é que eu vou poluir os meus ouvidos com esse tipo de coisa? Quer dizer, a palavra de Deus diz que tanto quem pratica como que aquele que espalha o escândalo está cometendo pecado. Então assim, se eu vejo, por exemplo, se tá lá um vídeo desse, né? A mulher filmou lá, batendo boca, dizendo que o marido estava traindo ela com a esposa de outro. Aí eu vou lá, pego aquele vídeo e mando para a irmã Maria. Eu já estou cometendo um pecado. Porque eu estou disseminando, né, fofoca. E ainda mais, que tá falando das coisas de Deus. São crente. Povo crente. Aí o povo crente peca. E eu que como crente, em vez de orar por aqueles que estão pecando, eu vou passar para frente aquela notícia. Não que eu fiz isso, eu não fiz isso. Mas no momento que eu paro para ver isso, eu estou poluindo a minha mente com notícias desse tipo. Então assim, será que nós não temos que parar e refletir? A gente está estudando o livro de Atos, que é um livro tremendo. Será que não é o momento da gente parar e refletir? Será que eu estou realmente vivendo a palavra de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus?
Será que eu passando 2 horas e 48 minutos na frente do celular, assistindo esse tipo de vídeo, ouvindo esse tipo de coisa, tá Agradando a Deus. tá exaltando em quê o nome do Senhor? Então assim, e não é só isso. São coisas pequenas, quer dizer, que a gente julga que é pequena. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, entendeu? Que todos nós fazemos, como eu disse uma vez lá na igreja, que todos nós mentimos. E nós mentimos, até sem perceber, a gente mente. Então tá na hora da gente parar. Paz do Senhor. Ah, velho. Eu não via tão ligeiro, mas eu cheguei cansada. Tá na hora da gente parar, orar, mas vigiar muito mais. Por quê? Qualquer palavra torpe que sai da nossa boca, isso é um prejuízo para o reino dos céus. E o diabo fica, ó. Eu nem já pensei isso. Então nós temos que refletir na nossa vida, quando eu for falar, se eu tinha o hábito de mentir, se eu for falar alguma mentira, é orar para que Deus coloque A palavra rédeas na minha boca. Vocês sabem o que é rédeas, né? Aí é brincadeira, né, irmão? O pessoal aqui não sabe o que é rédea. Até a rega passando junto com ele. Na minha boca. Tem um salmo, eu acho que é um salmo, né? Que diz que bote guardas na minha boca, né? Provérbio. Provérbio, né? O sábio Salomão, escrevendo, ele diz que coloca guardas na minha boca. Algumas bíblias de guardiões, outras diz cadeados. Então, para que a gente não venha falar coisas que, em vez de edificar o reino de Deus, venha prejudicar a nossa vida espiritual. Coisas tão bobas que eu vejo, assim, bobagem mesmo, que a gente muitas vezes mente sem necessidade nenhuma. Só porque a gente não quer magoar o irmão ou outra pessoa. Aí aquela pequenininha. aquela coisinha pequenininha, né? Aí a gente fala, só para não falar a verdade, porque o irmão vai ficar chateado. Luiz, me presta 20 contos. Eu não, Adão. Já com você é assim. É mentira, né? Exatamente. Eu quero fazer muito isso. Entendeu? Não vou lhe emprestar não, porque você... Primeiro porque eu não quero emprestar, e segundo porque você é rindo pagar. Então assim, É mais melhor dizer assim, Você é franco, né? ser franco. Ser Agora franco. dizer que tem, dizer que não empresta. mas a gente faz isso, irmão. A gente faz isso. Tem 30 conto aí? Tem, Chega não, uma rapaz. pessoa na sua casa que o senhor não quer que ela esteja ali, mas o senhor tolera por causa disso e daquilo. Sabe quando alguém pede dinheiro emprestado? O que pensa que o povo pede? Sabe o que é que eu respondo? Eu não tenho condições de lhe emprestar. Eu não estou dizendo nem que não. Tem? Eu não estou dizendo nem que não tenho dinheiro, nem que tenho. Eu estou dizendo que eu não tenho condições. Eu já estou dizendo assim, eu tenho, mas é pro meu gasto para chegar ao outro. Estou dizendo assim, eu tenho, mas é pro meu gasto para chegar até o dia. Porque, agora, se a pessoa. Ô, irmão Adão, se eu tiver com dinheiro, por exemplo, se eu tiver, o cartão vai se vencer dia 8. Dia 8 se vence um cartão, tá 400 e pouco, né? Quase 500 Nem reais. sei. Eu tô com esse dinheiro na conta, dinheiro do cartão. Então o dinheiro não é meu. Então eu não tenho. Então aí eu não tô mentindo. Não, mas mesmo que você tenha com dinheiro, tenha o dinheiro. Não, o se eu, dinheiro não é meu. peraí, mesmo que você tenha um dinheiro sem compromisso, se eu digo para a pessoa que eu não tenho condições de emprestar ela, eu estou respondendo. Agora eu torço para ela não perguntar o porquê. É. Porque se ela perguntar o porquê, aí eu vou dizer, é porque Eu já digo assim. eu não tenho certeza que tu vai pagar amanhã, como tu disse. É Exatamente. isso, né? Ficção meu só dá para isso. Eu não tenho certeza se tu vai pagar amanhã, como tu disse. E se tu não pagar amanhã, eu tô quebrado na emenda, porque depois de amanhã é o dia que eu... E tem situações que nós ficamos. Tem situações que nós ficamos assim, sem saber o que fazer. Exaltado, de né? mão De mão exaltada. atada. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo nosso. Tem uma irmã em Maceió, que ela teve uma época que ela nos ajudou muito. No nosso casamento, ela nos ajudou bastante. No nosso casamento. Só que eu não sabia o histórico dessa irmã. Você é meu amigo ou minha amiga, e eu lhe falar a verdade, você vai entender. E aqui Você- está dizendo, não se ensina isso. Aqui está dizendo. Aconteceu essa mesma situação com uma irmã que eu tenho ela como uma amiga de sangue. Ela era dependente de um cartão meu, para vocês verem o nível de confiança que eu tenho nela.
nós somos amigas a ponto de dizer as verdades uma para outra e no momento a gente fica até chateada. Já fiquei chateada com ela, ela já ficou chateada comigo, mas a amizade não acaba. Por quê? Porque aquela amizade é verdadeira. Ela não é por interesse. Ela não gosta de mim por interesse, nem eu gosto dela por interesse. Nos ajudamos mutuamente, quando dá, quando não dá, cada um entende. Entendeu? Então, isso é a verdadeira amizade. Eu chego pra ela e digo, tenha vergonha na cara, mulher. Se tu continuar desse jeito, tu vai pro inferno, tu não sabe? Porque faz tempo que ela tá sem ir pra igreja, sem congregar. Essa semana mesmo eu passei uma mensagem pra ela de semana passada, né? Feliz Natal, e disse, volta pra videira, porque o ramo fora da videira tu já sabe que não pode. Então assim, nós temos que... É uma das coisas que eu falando isso. Eu prometi a Jesus, é uma das coisas que eu não vou fazer esse ano. É que quando eu chego em Maceió, tem muitos pastores que quando sabem que o desgraçado do Facebook, quando eu chego em Maceió, ele demonstra para as pessoas que são meus amigos no Facebook. Carlos Noia Júnior está em Rio Largo. Quando eu chego em Arapiraca, Carlos Noia Júnior está em Arapiraca. Então, quando eu estou em Rio Largo, o Facebook diz pro povo. Porque o celular é quem informa a localidade que eu estou. Aí os pastores ligam dizendo a mim, e aí, tá em Rio Largo, né? Eu não posso dizer não, estou em Arapiraca. Não posso dizer. Aí eu digo, tô. Ih, rapaz, vem pra cá, hoje é segunda-feira. Terça-feira amanhã a gente marca um culto poderoso, você vem pra cá. Eu não trouxe teclado, você canta no playback, prega. Vamos marcar. Vamos marcar e eu vou. Nesse vamos marcar e eu vou, isso já vai 2 anos e pouco. E eu dizendo para alguns, para todos. Eu vou marcar e eu vou. Vamos marcar. Rapaz, eu tenho que ter vergonha na cara. Se eu marcar, eu vou marcar e vou. Vai marcar, é. E também está enganando. Estou enganando. Eu não sei se vocês lembram, que eu acho que foi aqui, não foi em Rosa, não. Eu acho que foi aqui que eu... Ou foi em Rosa, que eu li ou em Sete Casas. Que eu li um salmo que diz assim, ainda que eu saia no prejuízo, mas eu tenho que manter a minha palavra. Se eu dei a palavra, eu tenho que cumprir. Manter ela, cumprir ela. Então assim, aí o que é que tem a ver com o que a gente está lendo aqui? Tudo isso que a gente falou, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é que nós precisamos desesperadamente ser crente como esse povo era. Seguir o exemplo, nós estamos lendo e temos que colocar em prática. A gente não pode se conformar. A gente tem que dobrar o joelho, ou em pé ou deitado, se você não pode, e clamar, chorar, suplicar. Mas buscar a face do Senhor, sentir a presença do Senhor. Nós temos que buscar mesmo, rasgar o nosso coração, como diz a palavra. Rasgai os vossos corações, não a veste que os judeus tinham mania de rasgar a veste. O Senhor diz, não, vocês não, esse gesto de vocês é o que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo iguais os israelitas, os judeus de antigamente. Nós rasgamos as vestes e não o nosso coração. Então nós temos que chorar na presença do Senhor. A gente tem que buscar Deus como a gente estivesse no deserto, com 3 dias sem beber água, com desespero de alma. A gente tem que buscar esse Deus. Você como chora sem apanhar, irmão? Chora, irmão. Hoje eu chorei um bocado na presença do Senhor. E foi? Foi. Molhei 2 toalhinhas. Eu pensei que foi no cacete que eu choro. Assim. Foi o patrão que fez isso. O patrão. Não, foi não, Vera. Foi o Senhor. Foi não, Vera. É o Senhor mesmo. Olha só, gente. Eu tô brincando, mas eu sei que é. Se a gente tem um pastor, não, um pregador, um missionário, muitos anos atrás, mas é do nosso tempo, é 1800 e alguma coisa, que ele era responsável por um grupo missionário. E esse grupo missionário saía para pregar e nunca ninguém se convertia. Aí eles chegavam e diziam, mas missionário a gente já fez de tudo, a gente já pregou, a gente já jejuou, a gente já orou e nenhuma alma se converte. O que é que nós vamos fazer? Aí ele fez assim, vocês já experimentaram chorar? Então, gente, quando a gente está com o coração quebrantado, a gente chora na presença do Senhor. Quando a gente chora na presença do Senhor, Deus manifesta a sua presença de uma maneira grandiosa. Então, assim, se nada não está resolvendo, nós temos que experimentar chorar. Eu estava ouvindo hoje, antes de vir para cá, eu fui no supermercado, eu estava ouvindo a leitura de um livro.
como o tempo que eu não tenho para ler, em vez de ir na madrugada, em vez de eu ter ficado lendo o livro, eu fui ficar no Instagram. Agora hoje eu já prometi a mim, eu não prometi nem a Deus, né? Eu estou falhando, que eu não vou mais fazer isso. Vou para a cama, desligo o celular, pego a Bíblia ou um livro e vou ler. Eu estava ouvindo que na Argentina, em 1952, se não me falha a memória, a Argentina tinha 600 crentes. A Argentina estava numa situação terrível. 48 jovens, eles começaram a chorar, clamar. Aí esse pastor que escreveu esse livro disse que esse missionário que contou isso para ele, disse que teve um jovem que se encostou assim na parede, a cabeça na parede da igreja, e começou a chorar na presença do Senhor. Chorou, e as lágrimas passou. Com 6 horas, ele chorando, disse que foi uma poça de lágrimas. 48 jovens, ele chorava, aliás, 48 jovens não, eu não lembro agora, foi 48 dias, ele dizia a quantidade de jovens. Eles passaram 48 dias chorando pelo país dele, pela nação deles, para que Deus derramasse um avivamento. E Deus fez, através do clamor daqueles jovens. Levou até pessoas do Brasil. Das lágrimas daquele jovem. Foi um grande avivamento que Deus derramou. Irmão Zé Luiz, a gente não ora. A gente só diz assim, boa noite, papai, bom dia, papai, e pronto. A gente não sente a dor do nosso irmão. Paulo diz, mais lá na frente, vocês vão ver, em um livro de Paulo, ele dizendo que sentia dores de parto para que Jesus fosse gerado naquele povo. A gente não chora, a gente não se coloca no lugar do outro. A gente não sente a dor do nosso próximo. Eu ouvi um pastor dizer que ele passou muitos dias orando pela cura de uma irmã que estava com câncer e a irmã nunca foi curada. Ele foi lá visitar a irmã. Quando ele olhou a situação da irmã, que ele saiu no portão, ele começou a gritar de dor, como se estivesse sentindo a dor da irmã. Jesus curou a irmã. Eu disse, agora sim, agora você está orando como se você estivesse sentindo. Então, o que falta é a gente desejar a presença do nosso Deus, como um sedento no deserto, deseja água. Quem aqui está desejando a presença de Deus dessa forma? Claro que Deus tem pessoas que desejam a presença dele dessa forma, mas são poucas. A gente está conformado simplesmente em ser crente. Deus quer mais do que a gente ser crente, mais do que ser um cristão. Deus quer um relacionamento pessoal. Ele quer sentar com a gente, irmão Zé Luiz, e conversar como a gente está conversando aqui. Quantas vezes vocês já fizeram isso? Chegar assim no lugar, botar uma cadeira, olha, Senhor, essa cadeira, senta aqui, eu quero conversar com o Senhor e quero te ouvir. É sério, irmão. Deus é real. Ele está aqui. Ele nos escuta. Então nós temos que ter isso que esses homens e essas mulheres de Deus tinham. Essa chama, esse desejo, esse ardor por Jesus. Eu tenho que ter. Eu estou revoltada comigo mesma. Porque A senhora, do jeito que é, a hora de ingresso, o dia todo, a noite toda, e diz, e se a gente não faz nada? E aí, ele vai falar com nós? não, irmão, ele está esperando que o Senhor fale com ele. Ele fala com a gente sim. Ô, irmão Adão. Quem fala é quem está precisando ou quem tem para dar? Quem pede é quem está precisando? Quem tá precisando? Deus está precisando da gente? Não, nós cadê? Nós, não dele.
Então quem tem que entrar em contato com Ele ele? tá em contato com ele, né? Não, mas a gente tem que entrar em contato com ele, não é para pedir. Não, mas É pra... eu só exemplifiquei aqui. Sim, eu sei. Mas não é pra pedir comida, não. Não. A gente tem que ter... Ninguém precisa dele, não é só pra comer, não. A gente tem que ter necessidade da presença dele, de desfrutar a presença dele. O senhor, em algum momento, em um culto, vou dizer assim, em um culto, ouvindo um louvor em casa mesmo, ou lendo a palavra, o senhor já chegou a se arrepiar? A Faz sentir vontade tempo. Eu já chorei muito, né, na palavra. a sentir... Pronto, é essa presença. Tem hora que irmão. você vai ler um negócio que toca que você chora sem querer. É essa presença que nós precisamos fazer isso todos os dias, irmão Adão. No tempo que eu tava doente da perna. Ah, no tempo que tá doente da Não, perna. não mais tempo, foi um testemunho quase. Eu tava dentro da perna toda inchada, toda coisada. Eu sentei na rede e disse, eu vou orar com minha perna. Quando eu comecei a orar, botei a mão na perna, comecei a orar. Aí eu tinha uma caixinha, né? A caixinha ligada, aí veio aquela moça de Tem mais não, irmão? Zaqueu. Então não. Vamos aqui. Aí entrei na sua casa, na sua vida. Quando ele falou, entrei na sua casa, na sua vida, digo, o Espírito Santo entrou agora, eu vou ficar bom. Aí comecei a chorar. Isso, Quer mesmo? é essa presença que nós precisamos. Isso é a presença de Deus. Isso é a presença de Deus, irmão. Mas você, mais antes era mais forte para a presença de Deus. Quando eu comecei era mais forte, agora eu tô. Não tem forte não, é o contrário, irmão Adão. Nós temos que ser fracos, nós temos que ser frágeis, porque o forte é Deus. Nós temos que realmente nos quebrantar, nos desmanchar na presença dele. Então, eu tenho que ler, para que isso seja gerado dentro de mim. Quanto mais eu leio, quanto mais eu digo, Senhor, eu quero ser um crente diferente. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero falar em mistério com o Senhor. Aviva minha alma. Aviva essa nação, esse povo. Entra com salvação, com libertação, com transformação. Liberta esse povo que está tudo endemoniado. Tudo no vício, tudo afastado de ti. E eu vou ali orando. Senhor, entra com transformação na vida desse povo. Eu vou falando e orando. E daqui a pouco, irmão Adão, eu estou chorando pela miséria desse povo que está indo para o inferno. E eu tenho que sentir essa dor porque Jesus morreu. Ele morreu, ele chorou. Ele chorou quando viu a miséria daquele povo. Jerusalém, Jerusalém. Como eu queria juntar, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Como eu queria. Mas vocês não quiseram. Jesus chorou quando viu a miséria daquele povo. O coração de Deus é uma chaga aberta, por quê? Porque as pessoas que entendem, que leem a palavra de Deus, não entendem que Deus deu a vida dele por nós. Ele morreu na cruz. E nós temos que sentir essa dor, a dor que ele sente. E quando nós pensamos nisso, a vontade que dá, o desejo que dá é da gente chorar. Chorar por quê? Porque o coração de Deus está chorando. Chorando por quê? Porque ele está vendo as almas irem para o inferno. Ele morreu e aquelas almas estão indo para o inferno. E aqueles que se dizem cristãos não estão fazendo nada para mudar a situação. Por exemplo, a situação que ela citou lá no começo, que ela foi na casa da mãe dela. Tinha uma menina lá, 19 anos, não evangélica. A gente passou o tempo todinho lá e não pregou pra menina, poxa. Uma vergonha. A pessoa que estava com espírito maligno estava lá, a gente não chamou para fazer uma oração por ela. Quem tem a gente? Poxa, que soldado fraco da cebola é esse? Que está vendo um assalto ali acontecendo e fica de braços cruzados sem querer reagir com a arma na cintura. A gente tem que ter compostura de crente. E o que mais me incomodou no que eu vi é que os demônios com a gente lá estavam tão sossegados, parecia que estavam na praia. Sossego total. A gente não está fazendo nem cosquinha no demônio. E rapaz, antigamente quando eu tinha essas revelações, eu via o demônio aperreado porque eu estava aqui. Hoje eu estou vendo que o demônio palitando os dentes. De boa. Comigo aqui. Então eu estou com o parceiro dele comigo, é? Ou eu estou com Jesus? Entendeu? Então vamos lá. Os quais... Tá certo, mas eu vou repetir a segunda parte do 6. Este que tem alvoroçado o mundo. Isso é muito lindo. Olha a acusação contra esses homens de Deus. Paulo, né? Sim. Paulo, Silas, Timóteo. Eles estavam incomodando. É isso que nós... Eu também aqui, né?
Exatamente. Chegaram aqui. Em outras traduções, esses perturbadores Perturbadores. que perturbaram o mundo estão perturbando agora aqui. Então, assim, nós temos que ser esse tipo de crente, gente. Não se conforma. Eu entrei um ano revoltada comigo mesmo. Eu entrei revoltada com vocês, né? E comigo. E comigo, gente. Quando eu li isso aqui, hoje, eu digo, Jesus, estes que outras transtornavam, né? Transtornar, sabe o que é o significado no original da palavra transtornar? Caos total. Caos. Estes Caos. que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Tsunami. Esses que fizeram um tsunami no mundo. Chegaram aqui e nós temos que realmente fazer uma revolução. Os diabos não podem ficar aqui em Rosa Luxemburgo, velho. Aleluia. A gente tem que botar esse povo para correr, esse demônio para correr. Vou começar a pegar da Manuela. Mas vamos deixar o nome do demônio para lá. Demônio melhor. Essa terra aí. Cuida comigo, Os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os descrentes de César, os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Eles foram para onde? Não, eles foram para Bereia. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Irmãos, os bereanos, eles ouviam o pastor Paulo pregar, o apóstolo Paulo pregar, o apóstolo Silas pregar, o apóstolo Barnabé, Timóteo pregar, e eles chegavam em casa, ia lá no pergaminho, porque os livros daquela época era um rolo, e ia ver se realmente o que eles estavam falando estava batendo com o que estavam escrito. Então isso diz o quê? Que quando nós ouvirmos homens e mulheres pregando a palavra, nós temos que confirmar se realmente o que eles estão falando está batendo com a palavra de Deus. É por isso que é importante nós ouvirmos, irmão Zé Luiz. Se não sabemos ler, nós ouvirmos a palavra. Por quê? Porque quando alguém disser assim, que os mortos vão para o purgatório, você diz, epa, tá errado isso, não tem purgatório não. Na Bíblia não fala nada de purgatório. Por quê? Porque você está lendo. Quando disserem assim, a gente tem que batizar uma criança, epa, tá errado, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que é batizado quem se arrepende. Criança não tem condições de se arrepender. Tem pecado. Pecado já tem, né, irmã? Que já nasce com o pecado original. Agora, mas elas não têm consciência do pecado. Elas... Vai completar 10 anos, né? Já 10 anos, né? Eu acho que agora com 5 anos já tem, viu, irmão? Não tem com 7 anos para decidir o que querem. É. Então, assim, 7 anos. você já sabe o que é que está. Você não vai ser enganado por qualquer doutrina aí que digam, que falem. Epa, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Como... Assim eu tô no meio. O cabelo é cortado direto. Não, eu estou falando, Vera. Essa eu entendo. Eu estou dizendo que Quero que um se... pastor venha dizer isso comigo. Aí Sim, eu respondo na mesma hora. Mas se você não tem conhecimento da palavra, Vera, você engole. Quantas pessoas não estão aí destruindo a vida porque pastores destruíram, né? Muitas pessoas, porque pastores diziam e o que eles diziam, elas faziam. Sem ter conhecimento da palavra. Sem ter conhecimento da palavra. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra. Uma colega da vendeu a casa, vendeu o carro e deu tudo pastor, porque foi um quartinho para trás da igreja. Então, um quartinho de bode. Até os pés de milho lá de fora. Então isso é o quê? Colega Falta de conhecimento da palavra. Então os bereanos não. Os bereanos não. Epa, vem cá.
Estou no culto, quando eu chegava em casa, eles anotavam tudo que o Paulo dizia, que Silas dizia, que Timóteo dizia. Chegava em casa, vamos lá ver se está... Ah, é desse jeito mesmo. Paulo está certo. Por isso que muitos se converteram, acreditaram, creram nas Escrituras. Por quê? Porque o que Paulo falava batia exatamente com a Bíblia falava. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Aliás, irmão, corrigi, né? Aqui em Bereia só estava Paulo. Silas e Timóteo ficou para se encontrar com Paulo depois. Aqui em Bereia só estava Paulo. Não, estava Paulo, Silas e Timóteo, em Antenas que Paulo vai sozinho. Então, assim, aqueles que ficaram em Tessalônica, os judeus invejosos, os incrédulos, eles foram para Bereia perseguir Paulo também, agitar as pessoas. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então Paulo foi embora, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia pregando a palavra. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, Paulo chegou lá em Atenas. Atenas era uma cidade que tinha muitos deuses. E cada deus tinha um templo. E Paulo começou a andar por aquela cidade e observar aquilo. E aquilo começou a incomodar Paulo. Hoje, o que é que nós fazemos? Nós andamos por esse mundo, vemos o pecado e nós ficamos acomodados como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nós não confrontamos. Por quê? Porque nós não queremos arrumar confusão. O Senhor não chega na cara do seu enteado e diz assim, olha, você está em pecado. O Senhor chega? A sua folha que briga. Arrumar confusão. Então a gente fica Calado, bota uma caladinho. Não é? Porque se a gente for falar, a gente vai arrumar. Então a gente prefere ficar mudinho, não pregar a palavra do Senhor, do que incomodar. Porque se a gente incomodar, a gente vai sair do nosso conforto, né, irmão Zé Luiz? O senhor estava até tranquilo ali no sofazinho, assistindo televisão. Aí se o senhor falar alguma coisa, aí ela ainda já vem com a 12 polegadas. E aí? Ela não vem só com uma 12. Aí o senhor diz assim, oxe, não, deixa isso pra lá. Não quero ter na cabeça, não. Deixa isso pra lá. Paulo não. Ele diz na lata. Paulo, ele disse, oxe, que é isso, meu Deus? O espírito dele começou a se agitar dentro dele. Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Não aceito isso não. E o que foi que Paulo fez? De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, Paulo partia para cima. Epa, gente, olha o que está acontecendo aqui. Gente, vocês, os judeus, ó, vocês os religiosos, como é que vocês vivem num anto desse e não fazem nada? E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Eram dois grupos de filósofos contendendo com Paulo. E uns diziam, quem quer dizer este tagarela? E outros, Falador, né? parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago. O que é isso aí, hein, cachorro? Areópago é uma arena, um tipo de, como se fosse um estádio de futebol. Hoje um estádio de futebol. Era tipo uma arena onde as pessoas discursavam, onde os filósofos discursavam, onde havia shows, onde eles colocavam pessoas para se divertirem. Era tipo um teatro muito grande. Tipo hoje eu estava até olhando a foto do Areópago. Era tipo um estádio de futebol mesmo, com as arquibancadas, tudinho. E ficava o centro no meio, para quem fosse discursar. Então, levaram Paulo para lá. Dizendo,
poderemos nós saber que nova doutrina é essa? De que falas? Ou seja, aquelas pessoas queriam ouvir de Paulo o que era que ele estava pregando, porque para eles era estranho. Por quê? Porque aquele povo adorava todo tipo de deuses. Tinha meio mundo de estátua, meio mundo de templo. E Paulo chega falando no Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Aí eles ficaram curiosos. Aí disseram, vamos, fala para nós. Aí, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Além disso, o povo não se ocupava de outra coisa a não ser de fofoca. Então, assim, era um povo fofoqueiro. Era. Estou dizendo aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Veja que Paulo, ele confrontava, ele batia pesado contra o pecado, pregava Jesus, mas ele tinha as palavras certas. Então ele começa dizendo o quê? Vejo que vocês, em tudo, vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Ele não chegou esculhambando lá. Vocês, bando de macumbeiro, feiticeiro. Como muitos crentes chegam na casa do povo que vai pregar a palavra, aí, principalmente aqui no sertão, que existe isso, em toda casa existe um altar com um monte de imagem, a maioria das casas. Aí chegam uns crentes sem sabedoria e já desce o pau nas imagens do povo. Então Paulo não. Paulo chegou, ele não pregou contra as imagens, ele pregou Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo é aquele que veio, morreu, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, observe, ele observou tudo, viu todos os santuários. Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Era a oportunidade que Paulo queria. Para entrar na vida dele. Ao Deus desconhecido. Aí Paulo faz o quê? Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí ele diz: gente, olha, aquele altar lá que está, sem nenhum Deus lá, vazio, com o nome Deus desconhecido. Esse Deus eu conheço. Ele é o Deus verdadeiro. É esse que eu estou pregando. É esse que eu venho pregando. É desse Deus que eu estou falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Deus não habita em templo feito por mão de homem. De maneira nenhuma. Ele é o dono de tudo. Deus não precisa nem de mim nem de você. Ele fez o homem para ter um relacionamento conosco. E nós não damos a importância a esse relacionamento. Nós só fazemos. Olha, Senhor, bom dia, Senhor. Eu estou aqui, estou precisando que o Senhor cure o meu coração. Né, irmão Zé Luiz? Então, assim, Deus, ele tem muito mais, ele quer muito mais. Ele é o dono da nossa vida. Ele se fez homem para ter a experiência, não que ele não saiba, mas para conviver conosco e nos entender ao nosso nível. Olha o quanto, a que nível Deus desceu. Como ele se encolheu para que ele ficasse ao nosso nível. Ele nasceu como uma criança, passou todo o processo para que ele tivesse relacionamento conosco. E nós não damos importância a isso. Deus não é um ser que nós chegamos a ele só para pedir ou só para agradecer. Não, ele quer um relacionamento. Ele quer conversar conosco. Ele quer falar conosco. Ele quer ouvir, nos ouvir. Ele quer que a gente fale o que está no nosso coração.
se está doendo, o que está doendo. As minhas dúvidas, pode falar com a sua linguagem, pode falar do seu jeito que ele entende. E se não puder falar, se não conseguir falar, chore. Que a palavra diz que o Espírito Santo traduz para o Senhor É bom pros olhos. o nosso clamor. Então chore que o Senhor entende o nosso choro. Então, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Porque a gente já vem no tempo de morrer, ele já bota, né? E de vez de morrer, o tempo certo. Exatamente. Já colocou o limite, Tá tempo. entendeu? Mas ninguém quer serviço ao coveiro, né, irmão? Ninguém Mas- quer serviço ao coveiro. Mas quando não é isso, a gente antecipa, né? A gente antecipa. Antecipa. Como é que nós antecipamos? Procurando vida, procurando. E não cuidando do nosso corpo. O corpo é uma máquina que Deus que precisa. me livre de procurar confusão para morrer. O logo. corpo é uma máquina que precisa de manutenção. Mas a gente só faz usar. Tu tá louquinho, cara, tu nunca fosse lá o negócio do cara futucar no teu ouvido. E não dá manutenção. Tem que limpar o ouvido, irmão. Nunca fosse o Reitunino lá, como é o nome? É Reitunino? Fazer lavagem no otorrino. Eu tô rindo. Tá estudando tudo agora? Falou de limpar o ouvido, né? Vamos lá, o 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ele determinou os tempos, né? Gente, para que buscassem ao Senhor, como se tateando. Mas mesmo assim a gente buscasse ao Senhor. E nem tateando a gente está buscando ao Senhor. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Sendo nós, pois, geração de Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante. Ou vocês acham que a divindade é semelhante a ouro, a prata, pedra esculpida? Entendeu, irmão Adão? Paulo está dizendo, não tenha Deus como uma escultura de prata. Ele é o dono de tudo e de todos. Ele não habita nesses templos que vocês fizeram aí, para esses deuses. Esse templo que tem o Deus desconhecido, ele não habita aí. Ele está aqui entre nós, mas ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita em nós. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, tá ouvindo? Ignorância. Qual é o tempo da ignorância? Tu tem alguma imagem de escultura em casa, Vera? Mas antes você tinha? Santo, Pai do eu Cício, só tenho mais de broco na parede. o pai do Cício, Não, Recada na rinha. a Cida, a Cida tinha. a Cida tinha. Mas quem ficou com ela, não sei se foi a Cicinha, que a Cicinha é evangélica também. Eu não creio que ela ficou. Ou se foi a Lanja, eu não sei. Eu sei que ela tinha. Então, Uma santa, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida que ela tinha. Então, aqui está dizendo que, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, se você tinha alguma imagem de escultura em casa e agora você é crente, aquele tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Por quê? Porque você não estava a par da palavra de Deus. Nunca tive, não. Agora você tá.
Então, se alguns de vocês têm algum ídolo, não é só a estátua não, viu? Ídolo, como eu já falei várias vezes e várias outras vezes, pode ser qualquer coisa. Pode ser um Né? cantor, um jogador de futebol, qualquer O coisa. cachorro, Um cachorro. entenderam? Então, Mas isso aqui é assim, meu. não é só uma estátua não. Ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Ou seja, quem praticava, Paulo estava dizendo para os atenienses, vocês que adoram esses deuses aí. Deus não leva o tempo da ignorância, não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que vocês passaram adorando esses deuses, porque vocês não conheciam o Deus desconhecido. Mas agora eu estou pregando para vocês, vocês sabem que existe um Deus, que Ele é todo poderoso, é o dono de tudo, é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor que nos criou. Então se arrependam e Deus vai perdoar. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele está falando de quem aqui? Jesus Cristo, muito bem, irmão Adão. E o próprio que eu tenho em casa até com a imagem dele. Quem? A imagem do Nosso Senhor. Como já venceu, já tenho mais três, tenho 3 trocos. Gente, vocês Minha entenderam? neta vendeu tudo Vocês isso. entenderam? Olha só, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Aqui Paulo está dizendo que Jesus vem julgar o mundo por meio, aliás, Deus vem julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Jesus vai voltar para julgar a todos que tiverem aqui no mundo. Os que não são, os que são crentes, vai ter um tipo de julgamento, vai ser julgado as obras. Mas aqueles que não são crentes, eles vão receber a sentença da boca de Jesus, da boca da palavra. Tem uma parte que diz assim, não sou eu que vos julgo, mas a palavra é quem me julga. Então, e como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ou seja, nesse dia creram, né, Dionísio, Damares e com eles outros. Mas eles ficaram querendo ouvir ele outra vez. Então assim, Paulo, ele falou de uma maneira que não ofendeu, mas tinha muitos ali que não criam em ressurreição e já começaram a criticá-lo. Mas muitos creram e queriam que ele voltasse para continuar falando sobre Jesus Cristo, a respeito da salvação através de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Alguma pergunta? Tem certeza? Tem não? Depois eu vejo a resposta na Depois eu respondo. Vamos lá, né? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Só levanta, Adão. Oi? Só levanta. Depois que Paulo e Silas saíram da casa de Lídia, foram a que cidade? Aí no 16, Macedônia. 17. 17. Uhum. Ainda bem que tem tido na Bíblia que ele se esquece das palavras que tá. Ele está no 17, é no 16. Ô, irmão. Aquele carro agora vai começar a resposta dali. Ó. Ô, irmão, O que você fez? É? Depois que você fez? O que é que eu sempre digo? Termina um capítulo e começa outro, mas... Hã? Foram para Macedônia. Depois de que Paulo e Silas saíram da casa de Lídia, foram... eu coloquei aqui, era para que cidade? Esqueci de colocar o para que cidade. Eles foram para que cidade? Não, chegaram lá, eles passaram, né? Por 2 cidades, chegaram a Tessalônica. Tessalônica. A sinagoga dos judeus ficava em que cidade? Para eles é difícil essas perguntas. Acabei de falar. O Adão está tão entendido na Bíblia. Porque não tá Tessalônica. Quantos sábados Paulo disputou sobre as escrituras?
Vai Adão pela direita, toca pela esquerda, vai recebendo, vai. Lembra não? Foi 3 meses ou 3 anos? 3 sábados. Paulo expôs o que sobre Jesus? Paulo expôs, qual foi o discurso de Paulo sobre Jesus? Sobre ressurreição e morte. Sobre a ressuscitação. Deixou a língua agora. A ressurreição de Cristo. Foi esse o assunto, né? Quem creu e juntou-se com Paulo e Silas? Grupos religiosos. Grupos religiosos. E não poucas mulheres principais ou nobres, né? O que os judeus desobedientes e invejosos fizeram? Ajuntaram e alvoroçaram a cidade. Perseguiram, né? Mesma coisa que perseguiram a Paulo, alvoroçaram a multidão, né? Quando Paulo e Silas estavam hospedados na casa de quem? Jason. Quando não encontraram o apóstolo, levaram quem à presença dos magistrados? Jason e os irmãos estavam com ele. Os perseguidores dos apóstolos acusaram eles do quê? Os perturbadores. Que eles estavam perturbando Na cidade. a cidade. Os irmãos enviaram Paulo e Silas para que cidade? Coreia, Beré. Quase que ele chama de arreia. Os bereanos eram mais nobres do que quem? De que o Tessalonicense. Eles examinaram. Não. Só da língua. Quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada em Beré, o que eles fizeram? Para perseguir, né? De Beré, Paulo foi para onde? Apenas. Isso. Por que o espírito de Paulo ficou agitado? Isso aqui é idolatria para que fique Muito bem, irmão Adão. Eles levaram Paulo para onde? para a praia. Não. Para o mar. Aerópico. Aerópago. É porque é um nome difícil da pessoa pronunciar. Eles queriam saber o que de Paulo? Eu vou dar umas ideias para tu, viu? Nos próximos questionários você bota assim, letra A, isso, letra B, isso, letra C. Não, mas assim estimula eles a lerem. É que depois, olha, isso nós vamos ler tanto para responder ali. Aí Eles queriam saber o que de Paulo? Paulo estava pregando o Deus desconhecido. Eles queriam saber quem era aquele que Paulo estava anunciando, pregando. Paulo disse que o Deus que eles não conheciam era quem? Era o Deus que ele estava pregando. Era o Deus que fez a terra, o mar e o céu e tudo mais. Que era Jesus? Isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena que todos façam o quê? Não, Adão, essa é mais fácil do que Falou ainda agora. botar os pintos para dentro. Mais fácil. Mais me botar os filhos. O que é que nós temos que fazer? Quando nós Anunciar a todos os homens em todo lugar que se Ressurreição. Entre os Arrependimento. Esse beijabá foi estourado. Quando respondeu uma palavra dessa, dava amanhã, chegava sábado, ia pro culto, ia no domingo e não respondia nada. Mas depois a gente vai ler. Porque eu nem sabia. Aí vai ler e vai caçando onde é que tá, onde tá. Glória a Maria.